O Corinthians é tricampeão paulista. Ontem, na Arena Itaquera, o time do Parque São Jorge bateu o São Paulo por 2-1 e conquistou seu 30º título estadual. Sobre a decisão, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. O Corinthians foi melhor ontem? O título merecido, você diria, Rodrigo? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores. É uma final que foi um jogo muito truncado ontem, né, na minha opinião. O primeiro tempo, muitos erros de passe. O jogo começou a desenvolver um pouco mais depois que o Corinthians fez o primeiro gol. Aí o São Paulo buscou o empate ali com o Antony no final do primeiro tempo. E quando se esperava que poderia haver um segundo tempo mais aberto, o jogo foi um jogo amarrado no segundo tempo, foi sendo cozinhado pelas duas equipes. É verdade até que pela altura que saiu o gol do Wagner Love já se poderia imaginar que o jogo estaria caminhando para os pênaltis, né? As equipes de repente já estavam pensando na cobrança de pênaltis. Né? Mas até ser ali do goleiro Thiago Volpi um pouquinho, os dois times pensando nos pênaltis, e aconteceu o lance do segundo gol. O Sornosa descolou um excelente lançamento para o Wagner Love. Aí a gente vê, né, muito oportunismo do Wagner Love para fazer o gol. E de primeira bateu e fez. Né? Não é fácil pegar essa bola de primeira ali e deslocar do goleiro. Ele foi muito feliz, foi de rara felicidade no lance e decretou o título do Corinthians. Para o São Paulo ficar aquela frustração de novo pelo segundo ano consecutivo, ano passado eliminado ali nas semifinais de uma maneira dramática, tomando gol no final e perdendo nos pênaltis, e agora acabou sendo aí castigado com esse gol do Wagner Love no final. Mas para a torcida do São Paulo, se parar para pensar, quer dizer, qual era a expectativa do São Paulo nesse Campeonato Paulista, quando começou o campeonato, Rodrigo? O São Paulo começou ali complicada a situação. Muito ruim, né? Ninguém nem sequer imaginava que o São Paulo poderia chegar. Foram 3 técnicos no Paulistão. Acabou chegando, disputou a final, perdeu, claro, gostaria de ganhar, mas é que vice-campeão não vale nada, né? Como costuma dizer. Para brasileiro, vice-campeonato não vale nada. É o primeiro dos últimos, né? Como fala. Bom, além de tricampeão, o Corinthians já tem 30 títulos, que é o maior número de títulos de um time no estado de São Paulo também, não é, Rodrigo? O Corinthians, além de tudo, foi o 4º tricampeonato da equipe, né? É um feito que o Corinthians não alcançava desde 1939, quer dizer, 80 anos. 1939. O último tricampeão aí havia sido o Santos, né, na época do Neymar. E é um feito que realmente os corintianos aqui na Baixada e em todo o estado comemoraram bastante, com razão. Apesar aí de uma certa irregularidade na primeira fase, o Corinthians mostrou que é um time cascudo, um time que é difícil de ser batido, e no final acabou prevalecendo. Bom, já que você citou o Santos, falar um pouquinho a respeito do Santos, o técnico Sampaoli foi convidado pela CBF para dar uma palestra, é isso, Rodrigo? Isso, ele participou de um evento que abriu a Semana de Futebol, a Semana do Futebol Brasileiro lá no Rio de Janeiro. O evento na sede da CBF, o Sampaoli foi convidado pelo técnico da seleção, o Tite. Além deles, além do Tite e do Sampaoli, participou o Fernando Diniz, que é treinador do Fluminense. O Sampaoli falou sobre a ideia dele de jogo, a ideia ofensiva, disse que se inspirou em equipes históricas, como o Brasil de 70, de 82, como a Argentina campeã do mundo de 78, citou a Arrigo Sacchi também, deu ali um pouco da sua contribuição para os técnicos nesse seminário aí importante que reúne os principais nomes do futebol brasileiro. Ele já ficou no Rio de Janeiro ou voltou para Santos? Ficou no Rio de Janeiro. Na quarta-feira já tem aí o jogo da volta pela Copa do Brasil, Santos e Vasco da Gama. Isso. Né? Treinamento pela manhã no CT Rei Pelé foi comandado pelos auxiliares do Sampaoli. O time ainda está aqui? O time já viajou até o Rio de Janeiro e o Sampaoli se encontra com eles lá. Amanhã treinam no Rio, quarta-feira o jogo contra o Vasco lá em São Januário. O Santos é favorito, mesmo jogando lá, Rodrigo? Sim, você diria? O Vasco vive um momento complicado também. O Alberto Valentim foi demitido ontem. Perdeu o emprego, né, o Valentim? Após o final, a pressão é muito grande e o elenco do Vasco é limitado. Como o Santos aí teve uma semana inteira para descansar, para trabalhar e tem uma boa vantagem, dá para esperar que o Santos consiga
avançar à próxima fase. Lembrando que o Santos venceu aqui por 2-0. Poderia até ter vencido por mais, né, Rodrigo, naquela partida. Bom, ainda sobre o Santos, os conselheiros do clube debateram alterações e apresentaram emendas a propostas de revisão do estatuto no fim de semana. A proposta de revisão do Estatuto do Santos foi elaborada por 2 escritórios de advocacia da capital. As alterações discutidas neste encontro foram apresentadas aos conselheiros no último dia 2. Uma das coisas que eu mais vejo necessidade de mudança, em qualquer caso de um presidente ter sido afastado ou algum pedido de impeachment dele, ele tem que ser afastado da direção do clube para que não haja nenhum tipo de influência. Isso sim deveria ser mudado no estatuto. Os conselheiros do Alvinegro puderam apresentar emendas ao novo estatuto. Só neste seminário foram mais de 20. 4 delas são do presidente da Associação Orgulho de Ser Santos. A remuneração também do vice-presidente, desde que ele se dedique integralmente ao clube. Eu acho que é uma coisa que faz justiça, ele tem que ter uma fonte de renda. Nós estamos discutindo também a inclusão de um percentual do orçamento destinado ao futebol feminino, que tem uma profissionalização muito grande a nível de esporte, todos os clubes têm. Estamos discutindo as questões de prazo, de apresentação de demonstrações financeiras, limitando prazos e o trâmite legal dentro do clube, e também a questão da composição do Conselho Fiscal, onde o estatuto proposto prevê 3 conselheiros e 2 associados. E a gente entende que não é uma mudança tão radical agora, que a gente deve permanecer ainda com os 5 conselheiros. As emendas protocoladas pelos conselheiros seguem para a comissão do estatuto. E a partir da análise serão submetidas ao plenário. O plenário vai decidir, de acordo com cada uma das emendas, se elas serão ou não integradas ao estatuto que foi proposto, a proposta desse novo estatuto. O Estatuto do Santos, que é de 2011, precisa ser alterado para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, o Profut. A nova lei que rege os times de futebol e exige uma série de medidas legais que o nosso estatuto ainda não contempla e que vai precisar contemplar para estar adequado a esse novo estatuto. Que adequações são essas do Profut, Rodrigo? Então, o Profut, só para a gente explicar, né, para o torcedor, para o telespectador, ele é um refinanciamento das dívidas dos clubes brasileiros junto ao governo federal. Esse projeto ele já vem desde 2013, se eu não me engano, e alguns clubes já se readequaram. Mas que era opcional, né? Os clubes também poderiam aderir ou não ao Profut. Sim, né? Exatamente. E inclui algumas coisas como determinadas receitas, elas acabam sendo destinadas ao pagamento dessas dívidas. O Santos, junto com o Flamengo, foi um dos times que mais diminuiu esse passivo junto ao governo federal. Entre 2013 e 2016, o Santos conseguiu abater bastante dessa dívida. Uhum. Mas ainda faltam algumas adequações que são necessárias ali para que o clube possa fazer esse refinanciamento, arcar com esse pagamento das dívidas, mas sem deixar também de ter dinheiro em caixa para poder cumprir as suas obrigações. São contrapartidas que exigem, né? São adequações. Para participar do Profut, o clube tem que abrir mão de algumas coisas e de algumas... O estatuto é anterior ao Profut, então precisa de algumas adequações. Falar rapidamente aqui um pouquinho a respeito da Série A2. Santo André passou pelo Água Santa. Esse foi o jogo já da volta, né? Das semifinais da Série A2, Sim, não é? As semifinais já acabaram. O Santo André havia vencido o primeiro jogo contra o Água Santa lá no Bruno José Daniel por 2-0. Tinha vantagem, podia perder por 1 gol, conseguiu passar. Lembrando aí que o Santo André ele foi o 6º na primeira fase e conseguiu subir, conseguiu o acesso junto com a Inter de Limeira. O mesmo caso da Inter, né? A Inter de Limeira também já tinha vencido, né, o 15 e jogou ontem de novo, venceu de novo o 15. Segurou o empate lá Empatou. por 2-2 em Piracicaba, no Barão de Paranapiacaba, o estádio lotado, público recorde da A2, quase 15 mil pessoas,
mas a Inter de Limeira mostrou que no mata-mata ela embalou, conseguiu tirar a Inter Portuguesa terminou em Santista. sétimo também, não foi? Terminou em sétimo lugar e eliminou a Briosa, que tinha ficado em segundo. A Portuguesa acabou caindo para Inter. E acabou caindo aí a Portuguesa para uma das equipes que conseguiu o acesso. Quer dizer, quem chega é o sexto e o sétimo colocado. Isso. Que chegam para fazer a final agora. Chegam para fazer a final agora, que foram definidas hoje pela Federação Paulista. Dia 28, o primeiro jogo em Limeira. E no dia 1º, a grande decisão às 11 da manhã no Bruno José Daniel, em Santo André. Bom, agora existe a possibilidade de uma terceira vaga, já que o RB Brasil se unificou, né, com o Bragantino. Sim. E isso acabou criando uma nova vaga, porque o RB Brasil, teoricamente, deixa de existir, porque é RB Bragantino agora. Exatamente. Como é que fica essa terceira vaga? Quem leva essa terceira vaga, Rodrigo? É algo que ainda não está muito certo, porque como está sendo feita essa transição, provavelmente o nome do Red Bull junto ao Bragantino vai estar só para o ano que vem. Mas existe aí uma discussão sobre quem poderia levar a vaga. Vai levar o time de melhor campanha que sobrou das semifinais, ou vai levar uma outra equipe, de repente uma equipe que havia caído na primeira divisão deixa de ser rebaixada. Existe a possibilidade de uma vaga por razões financeiras, aí alguém acabar comprando essa vaga. Por critérios técnicos seria o Água Santa, né? Por critérios técnicos, o Água Santa estaria na primeira divisão. Mas é um assunto que ainda vai dar muito pano para a manga, provavelmente a gente costuma dizer, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Só vai ser resolvido lá em outubro, em novembro, na época do Conselho Técnico. Bom, Jabaquara agora, Rodrigo. O Jabuca se deu mal na estreia na Caneleira no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Perdeu para o Suzano por 1-0. Temos imagens aí do jogo. Queria que você falasse a respeito dessa partida também, Rodrigo. O Jabaquara ali tentou começar o jogo pressionando, teve uma boa oportunidade aí para marcar, acabou desperdiçando. E o Jabaquara vinha de uma derrota na sua estreia, né, para o Mauá, acabou sendo derrotado de novo. As equipes já fizeram 3 jogos nesse grupo 6 da segundona. O Jabaquara tem 2 porque, como são 7 na chave, o Jabaquara acabou estreando somente na segunda rodada. E ontem o Jabaquara levou esse gol que a gente está vendo ali na sobra. O Santiago fez o gol. Que é o atacante, né, do Suzano. Isso, e o Jabaquara tentou uma pressão, mas esbarrou ali na falta de criatividade e de poder de fogo da equipe. São 2 jogos e 2 derrotas, né, Rodrigo? Isso, teve uma chance lá mais para o final do jogo que o Jabaquara poderia ter empatado, mas o Robinho acabou desperdiçando a chance. São 2 derrotas em 2 jogos, o Jabaquara está na lanterna da chave, mas ainda tem a possibilidade, aí tem muitos jogos pela frente, muitas rodadas para se recuperar. Bom, o Jabaquara que tem investido no patrimônio, né, do clube, sim, placar eletrônico foi instalado, pintura, arquibancada numerada, banco de reservas reformado, pelo menos no patrimônio está tentando melhorar, né, o clube. É importante se estruturar, né? A gente viu o que aconteceu com a Portuguesa Santista, o Jabaquara está seguindo essa mesma linha de raciocínio com o presidente Adelino Rodrigues. Acredito que é uma boa linha, dar uma estruturada melhor no clube, ter uma estrutura melhor para o treinador, para os atletas. Isso pode ser que não reflita esse ano numa campanha melhor, mas para os próximos anos te dá uma tranquilidade maior. Nós ouvimos o presidente Adelino Rodrigues falando sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A preocupação no Jabaquara tem sido essa. É a preocupação com o patrimônio. Porque se você perder o patrimônio, se você não trabalhar em cima do patrimônio, vai chegar uma hora que você não vai poder jogar aqui. Então, vamos recuperar sempre o patrimônio. É o grande desafio da diretoria. É essa conquista que a gente tem aos pouquinhos. Uma hora é a arquibancada, outra hora é o desenho do muro, outra hora é o placar eletrônico. E aí o Jabaquara vai crescendo com isso, né? Devagar, com cuidado, quer dizer, espantar os aproveitadores, que tinha muito aqui. O que mais tinha era aproveitador. Então a gente está tentando, com esse tipo de trabalho, no longo prazo, fazer o Jabaquara um clube melhor para todo mundo, para os associados, para os jogadores, para a diretoria, conselho deliberativo, enfim, para todos. É um belíssimo patrimônio, né? A área lá do estádio, né? É sensacional. Bom, para a gente finalizar esse nosso bate-papo esportivo aqui, Rodrigo, queria falar de natação. No final de semana teve aí a disputa do troféu Maria Lenk no Rio de Janeiro, com a participação, mais uma vez, da Universidade de Santa Cecília.
Então a Unisanta teve 15 medalhas aí na disputa, 3 de ouro, 4 de prata, 8 de bronze, e fez uma grande campanha. Aí os destaques Ana Marcela Cunha e o Nicolas Santos, que brilhou nos 50 metros borboleta, e é muito bom ver esse resultado do trabalho da Unisanta na natação. A Unisanta, Unisanta se fixou aí como uma das grandes potências da natação nos últimos anos e continua mantendo essa força. Você citou aí, o Nicolas fez o segundo melhor tempo do mundo nos 50 metros borboleta, mas teve uma polêmica envolvendo essa prova. Por quê, Rodrigo? Na verdade, a polêmica está com relação à vaga para o Mundial, né? O Mundial na Coreia do Sul, que vai acontecer esse ano. O Nicolas Santos, ele detém no momento a segunda melhor marca do mundo nessa prova. Só que como não se trata de uma prova olímpica, a CBDA não registrou junto à FINA o troféu Maria Lenk como classificatório para o Mundial. Então o Brasil não deve levar atletas nessa prova para o Mundial, a não ser que o Nicolas Santos consiga a vaga junto à FINA ou receba um convite da Federação Internacional para participar da disputa. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos.